Olá a todos, problema 30, capítulo 13 do Hibbeler. Então, um trator é usado para içar a carga B de 150 kg com um sistema de corda de 24 metros de comprimento entre lança e polia. Se o trator se move para a direita com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado e tem velocidade de 4 metros por segundo no instante que SA é igual a 5 metros, determine a tração na corda nesse instante, quando SA é igual a zero, SB também igual a zero. Então vamos ver qual a estratégia, a solução melhor para resolver esse problema. Não é a única, mas é uma opção para a resolução desse problema. Aqui, movimento relativo sendo tratado, né? Como já foi visto no capítulo 12, a questão importante, fundamental, é estabelecer a nossa origem, a partir das quais iremos descrever nossos movimentos. Então veja, aqui para o trator foi escolhido que é essa origem, né? Lembrando que a origem tem que ser um ponto fixo e ir até na direção do movimento. Então, o movimento do trator vai ser descrito por SA. Tem origem nesse ponto, exatamente embaixo do ponto B, e vai até aqui o suporte ali, o engate do trator. Então, SA nessa direção. O SB, para facilitar, pegamos aqui SB, começando aqui nessa horizontal e indo até o final da corda, que é a origem do sistema da carga B. Então, o SB vai descrever esse comprimento, o movimento nesta direção. Muito bem, vamos ver qual estratégia, então, podemos utilizar para a resolução desse problema. Primeiro passo, eu devo estabelecer uma relação entre os deslocamentos. É sempre assim. Sempre estabeleço uma relação entre os deslocamentos, derivo temporalmente, estabeleço uma relação entre as velocidades, derivo mais uma vez, estabeleço uma relação entre as acelerações. Com isso, força igual a massa vezes aceleração, eu vou conseguir descobrir a força. Ele está pedindo a tração, né? Ou seja, a força no cabo. Então, o primeiro passo, estabelecer uma relação entre os deslocamentos. Então, a parte cinemática do problema, que a gente já viu que é a parte que vai tomar todo o tempo nosso de resolução dos exercícios. Então, vamos lá. O comprimento da corda, ele falou que é 24. Então, temos que, de alguma forma, utilizar essa informação para estabelecer uma relação entre esses dois deslocamentos. Essa distância que vai de A até esse ponto superior, vamos chamar de L. Então, L é a distância que vai deste ponto até A. Essa distância que vai de A até B é o SA, e essa distância que vai dessa linha horizontal até esse final da corda é o nosso SB. Então, vamos estabelecer uma relação aqui vale 12 metros. Eu posso escrever um triângulo retângulo aqui, com o cateto SA, um outro cateto 12 metros e a hipotenusa como sendo L. Desta forma, L ao quadrado mais SA ao quadrado, L ao quadrado, desculpa, é igual a SA ao quadrado mais 12 ao quadrado. Tranquilo. Isolo L. Então agora eu já sei que esse comprimento de corda vale esta relação. Como eu disse, né, poderia deixar a raiz quadrada aqui, mas uma boa dica, uma tática interessante é deixar o expoente aqui. Já é evidente que precisaremos derivar em algum momento, então se eu já deixo elevado a meio aqui, facilita. Não posso deixar a raiz aqui sem problema algum, mas é uma boa tática, já deixar o expoente aqui. Se eu sei que esse trecho vale aquela expressão, esse trecho mais esse comprimento de corda dá o comprimento total da corda, que eu sei que é 24. Então, o comprimento total da corda, 24 metros, vai ser igual a L mais toda essa parte aqui vale 12, menos o SB, eu tenho esse trechinho aqui. Então, esse trecho mais L igual a 24. Eu sei quanto vale L, acabei de determinar aqui, eu só vou substituir L nessa expressão, então,
Se eu isolar o SB, passando ele para o lado esquerdo dessa equação, eu tenho que SB, o deslocamento do ponto B, é igual a essa expressão menos 12. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma relação entre os deslocamentos. Então, dado um valor de SA, eu sei quanto vale SB. Inclusive é dado ali no enunciado, né, que se SA é igual a zero, SB deve ser igual a zero. Será que essa nossa relação está mostrando isso? Se SA for zero, fica a raiz quadrada de 144, que é 12, 12 menos 12, zero. Então, ok, eu tenho uma relação entre os deslocamentos. Percebam que não é uma relação linear. Não é linear. Se eu dobrar o valor de SB, eu não tenho o dobro ou a metade do valor de SA. Então, tem uma relação aqui exponencial entre essas relações. Muito bem. Se eu tenho uma relação dos deslocamentos, vou derivar no tempo para obter uma relação entre a variação desses deslocamentos no tempo, que chamamos de velocidade. Então, a derivada temporal do SB vai ser igual à derivada temporal do lado direito da nossa equação. Sabemos que a derivada temporal de SB é o próprio VB, assim como a derivada temporal de SA é a velocidade do ponto A. Então, usando essas informações, se eu substituir aqui nesta derivada temporal, como que vai ficar essa expressão? Vamos ver. Derivada temporal de SB, VB. Ok. Aqui eu tenho que tomar um pouco de cuidado, né? Foi para isso que eu deixei o meio aqui, porque agora então eu vou derivar temporalmente, derivada temporal dessa expressão, né? Então eu baixo aqui vou descer, né, o expoente, meio, que multiplica o conteúdo da expressão SA ao quadrado mais 44, eu só repeti aqui, elevado ao expoente menos 1 menos 1 meio menos 1 menos meio, que multiplica, que é a parte que eu tenho que tomar cuidado, né? A derivada do valor interno da expressão, a derivada de SA ao quadrado, 2SA. Como é uma derivada que eu devo usar a regra da cadeia, né? Porque o SA depende de SB e também do tempo, e é uma derivada temporal que eu quero, então eu também preciso multiplicar pela derivada de SA no tempo. E vimos que a derivada de SA no tempo é VA. Então essa ficou a nossa expressão da derivada do tempo desse primeiro termo. A derivada no tempo do segundo termo, uma constante, derivada de constante, zero. Então, com isso, eu tenho que o valor de VB é dado por um valor de VA que multiplica esta expressão. Então, eu já tenho agora uma relação entre as velocidades. Percebam também que não é uma relação linear, uma vez que depende de termos que estão sendo elevados ao quadrado. Muito bem. Continuando, agora eu vou ter que derivar mais uma vez temporalmente. O que me importa é a relação entre as acelerações. Derivando temporalmente esta última expressão, obtemos uma nova expressão para a derivada desta relação das velocidades. A derivada de VB, eu sei que vale a derivada temporal de VB é a própria aceleração de B, enquanto a derivada temporal de VA é a aceleração de VA. Mas perceba que agora, além da regra da cadeia, eu tenho que utilizar um produto. E não é um produto simples, porque eu tenho três termos. Até eu coloquei em cores diferentes aqui, para a gente não se perder. Então eu terei que derivar temporalmente esses três termos. Então vai ser a derivada do primeiro, vezes o segundo e o terceiro, mais o primeiro, que multiplica a derivada do segundo vezes o terceiro, mais o primeiro vezes o segundo, vezes a derivada do terceiro. Vamos acompanhar só o primeiro aqui, depois eu peço atenção para vocês para refazerem, né, essas contas,
porque não é tão de graça. Normalmente as pessoas acabam se atrapalhando aqui e esse exercício é um clássico, né? Ele caiu já em várias provas e neste momento é muito comum das pessoas se atrapalharem aqui. Então vamos lá, a derivada do primeiro é VA. Derivada de SA é VA, aqui em azul, vezes o segundo e o terceiro. Está aqui o segundo e o terceiro. Mais o primeiro, SA, vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo eu já sei fazer, né? Eu já fiz ela uma vez aqui, ó. A grande diferença é que agora eu tenho um expoente já menos meio aqui. Então tomar cuidado, eu tenho que descer o expoente, multiplicar pelo conteúdo da expressão, então agora vai ficar menos meio, menos 1, menos 3 meios, que multiplica a derivada, né, da expressão interna, 2SA, vezes a derivada temporal de SA, que é VA, vezes o terceiro termo. E por último, o primeiro vezes o segundo termo, vezes a derivada temporal do terceiro, que é a derivada temporal de VA, é o próprio a aceleração de A. Então agora eu tenho todos os termos aqui desta relação de AB. Reescrevendo aqui, posso agrupar os termos? Então, de forma mais resumida, eu tenho agora essa relação entre as acelerações. Perceba que não é direto. Dada a aceleração de A, eu não tenho diretamente a aceleração de B. Além do valor da aceleração de A, eu preciso do valor de VA, valor de SA, mas tudo isso foi dado no enunciado. Eu tenho quanto vale SA, né? Ele pede a tração na corda para um instante muito específico, onde ele dá o valor do comprimento, ele dá o valor da aceleração, da velocidade do trator. Então eu tenho todas essas informações que eu preciso para determinar a aceleração de B. Então, substituindo todos esses valores na expressão da relação das acelerações, eu tenho que a aceleração do ponto B vale 2,2025 metros por segundo ao quadrado. Positivo. Importante é ser positivo. Porque eu, logo no começo, disse que a nossa relação do deslocamento começava neste ponto fixo e ia nessa direção. E se eu chego a um valor de aceleração positivo, indica que sim, a aceleração ocorre nesta direção. Então é AB, eu tenho o módulo dela ali de intensidade, 2,2025, nesta direção. Eu preciso dessa informação completa, porque agora, quando eu passar finalmente para a cinética do problema, então perceba que todo o trabalho está na cinemática. A cinética é uma equação. A cinética nos diz que o somatório das forças na direção y é igual a massa vezes a aceleração nessa direção. A aceleração na direção y, então agora eu estou aplicando a cinética neste ponto B. Então veja que a minha partícula, né, é o ponto B. Então eu vou aplicar para todas as forças e acelerações que ocorrem nessa partícula. Quais são as forças externas que atuam nessa partícula B? Eu tenho o próprio peso dela, que é para baixo, e se eu coloquei que é positivo para cima, então o peso vai ser negativo. Eu tenho a tração na corda, puxando, essa sim positiva, e é justamente o que eu quero determinar, igual a massa. Qual a massa? A massa da caixa, 150 quilos, vezes a aceleração da minha partícula. A aceleração eu já determinei, é o AB. Por isso que eu fiz toda a parte cinemática primeiro, para que eu pudesse ter esse valor da aceleração da partícula. Então agora eu substituo todos os valores. Então cuidado, né? Porque negativo aqui o peso, a tração eu coloco positivo, indicando que para cima ela deve ser negativa. 150 vezes o 2,2025. Resolvendo uma equação, uma incógnita, resolvendo esta expressão, finalmente temos que a tração na corda para este instante específico é dado por 1,8 kg.
kN. Então, para este instante, com o carro tendo percorrido 5 metros, com esta velocidade, esta aceleração dada, a tração na corda é de 1,8 kN. Eu não posso afirmar que esse valor se mantém constante ou aumenta ou diminui linearmente, uma vez que as expressões das acelerações têm produtos exponenciais. Então essa foi a resolução do problema 30. Qualquer dúvida, por favor, encaminhe no Moodle. Obrigado, até mais.